Paz do Senhor a todos. Gostaria de compartilhar uma palavra a qual o Senhor tem colocado ao meu coração, que está no livro de Josué, capítulo 3, versículo 17, a qual nos diz assim: Porém os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Amém? A palavra do Senhor nos diz que depois de Moisés ser recolhido, Josué substituiu, ficou em seu lugar para conduzir o povo até a terra prometida. E nos diz a palavra do Senhor que Deus ordenara a Josué que passasse o povo, conduzisse o povo até o outro lado do Jordão, para receber, para tomar posse da terra prometida, pois essa era a promessa de Deus, e Deus não falha nas suas promessas. Mas a palavra do Senhor diz que para que eles tomassem posse desta vitória, os sacerdotes eles tinham que ir com a arca e eles tinham que estar a 1 quilômetro à frente do povo. E estando 1 quilômetro à frente do povo, o povo vinha em seguida, mas sempre mantendo essa distância. E ordenou o Senhor que quando os sacerdotes tocassem a planta dos pés nas águas, as águas iriam se abrir. Eles tinham que entrar no Jordão, porque as águas estariam abertas, né? E ali eles tinham que se colocar no meio do Jordão. E enquanto eles estivessem no meio do Jordão, as águas continuariam abertas e o povo poderia passar pelo outro lado. Mas analisando a palavra do Senhor, nós vemos que o trabalho dos sacerdotes não era um trabalho fácil. A incumbência que ele recebeu não era tão fácil assim como nós muitas vezes imaginamos. Nos mostra a palavra do Senhor que eles tinham que carregar a arca. Eram 4 pessoas, cada um numa ponta das varas, carregando, segurando, porque a arca não poderia estar no chão, ela não poderia ser levada por animal, não poderia ser levada num carro, mas tinha que ser carregada por mãos humanas. E nos diz a palavra do Senhor que eles estavam carregando a arca a 1 quilômetro. Imagine carregar a arca durante 1 quilômetro, sendo que ela era feita de madeira e ouro. Então não era uma coisa tão leve, mas aquela arca simbolizava a presença do Senhor. E por isso não poderia ser deixada, não poderia soltar. Muitos nos dias de hoje estão carregando a arca e quantas vezes está pensando em largar porque está pesada? Está caminhando em direção à promessa do Senhor, mas no meio do caminho pesa. No meio do caminho, durante a caminhada, vem o cansaço. E o que muitas vezes a pessoa pensa em parar para descansar. E no descanso quer soltar a arca. Quer soltar do compromisso com Deus. Quer soltar da sua responsabilidade com Deus. Mas a palavra do Senhor nos mostra que o sacerdote ele levava isso tão a sério que eles, além de chegar até o Jordão, eles pararam no meio do Jordão depois que Deus abriu as águas. E ali eles ficaram em pé, segurando a arca, até que todo o povo passou para o outro lado. E isso não foi fácil, porque nos diz a palavra do Senhor que era na faixa de 40 mil homens, ou seja, como se fosse uma cidade pequena. Quantas cidades que existem não tem essa quantidade de pessoas, mas era 40 mil homens passando o Jordão. E eles tinham que esperar até o último homem passar, até o último momento. E olhando para isso, nós vemos então que a dedicação deles tinha que ser total. Se eles soltassem a arca, as águas do Jordão iriam cobri-los. Se eles soltassem a arca, o povo que vinha a 1 quilômetro atrás
não precisava chegar porque o Jordão estaria fechado e eles não receberiam a bênção. Então os sacerdotes teriam que ficar segurando a arca no meio do Jordão. Muitas vezes nós precisamos nos colocar no lugar do sacerdote, pois quantas vezes nós apenas lemos a palavra e não temos ideia, não queremos imaginar o que aconteceu naquele lugar. Mas olhando para a palavra do Senhor, imagine você segurando um peso, uma arca, e estando no meio de um Jordão, de um rio, e as águas às suas costas estavam altas e cada vez subindo mais, porque se formou como uma parede, as águas não desciam, chegava ali e parava. Muitas vezes nós olhando se o Jordão era fundo e essas águas poderiam se soltar e cobrir os homens que ali estavam, os sacerdotes que ali estavam segurando a arca. E muitas vezes quantas pessoas se encontram, talvez você se encontra da mesma forma. Está até agora segurando a presença de Deus, tem até o dia de hoje caminhado na presença do Senhor, mas quantas vezes as dificuldades da vida te apavoram, quantas vezes os problemas da vida querem te afogar, mas até hoje nada te aconteceu porque você tem segurado a arca, você tem se colocado firme na presença do Senhor. Mas muitas vezes nós começamos a vacilar o nosso pé, e isso nós não podemos deixar que aconteça. Porque não somente nós, mas muitas pessoas dependem de nós. Quantas pessoas dependem de você manter a presença de Deus, de você permanecer firme. Quem sabe dentro do seu lar, as pessoas que estão dentro do seu lar dependem de você segurar a presença de Deus, de você continuar firme, para que eles possam receber a bênção também, para que eles possam receber o milagre da parte do Senhor. Quantas pessoas que você até mesmo não conhece, mas depende de você. Porque os sacerdotes ali não conheciam todos. Imagine conhecer 40.000 pessoas. Muitas vezes muitas pessoas passavam por ele para atravessar do outro lado e ele diz: olha, esse eu não conheço, mas eu sei que é um israelita. Eu sei que veio junto. Eu sei que é um que Deus quer abençoar. E muitas vezes você está da mesma forma. Está segurando a presença de Deus, mas não está sendo fácil. As dificuldades vêm, o medo vem, as aflições vêm. E quem sabe o cansaço já bateu. E você está dizendo ao Senhor: Senhor, eu já não aguento mais tanto peso. Eu já não aguento mais ficar na mesma posição. Eu já não aguento mais estar no mesmo lugar. Mas o Senhor diz para ti nesta noite: continua firme. Continua sendo fiel ao Senhor, olhando para o Senhor. Porque se Ele te deu este compromisso, se Ele te deu esta responsabilidade de carregar a presença dEle, é porque Ele confia em você. É porque Ele sabe que você suporta, que você aguenta, que você é capaz, que você não é um qualquer, mas é um escolhido do Senhor, que você pode tudo na presença do Senhor. Esta é a palavra que eu gostaria de deixar hoje para a tua vida. Não solte a presença do Senhor, não largue as mãos do Senhor, mas permaneça firme. Ainda que as águas do Jordão pareçam crescer diante de você, ainda que muitas vezes muitos dependam de você e os seus braços já estão cansados, mas permaneça firme, porque tem bênção para você receber, tem promessa do outro lado, tem vitória para a tua vida. Fica com esta palavra no teu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus.